Ricardo Pinto Valor Soluções. Nós postamos na rede social, né, uma questão sobre as características das empresas carentes, né? Será que a minha empresa é uma empresa carente? Eu vou te falar, muitas e muitas organizações, elas são muito carentes. Não porque elas estão passando por necessidade, não quer dizer isso. Quer dizer que uma empresa ela é considerada carente quando as pessoas não são ouvidas. Será que a minha empresa é ouvida? Será que as pessoas que estão na minha empresa, elas recebem, por exemplo, um alinhamento daquilo que ele vem desenvolvendo? Será que o meu negócio, ele talvez eu não deixo de revelar e eu estou muitas vezes fazendo muita coisa porque eu acabo que não confiando nas pessoas ou fazendo do meu jeito porque eu não escutei, porque eu não tenho feedback até dos meus líderes e como a gente não se comunica ou se comunica mal, e aí eu acabo que não revelando as pessoas, eu não fazendo com que as pessoas realmente se desenvolvam e eu acabo que eu acumulando o trabalho. Essa muitas e muitas vezes é uma realidade, né, de algumas empresas. Então, como é que eu deixo ou acabo com essa carência, né, essa carência de empresarial? A primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso saber como é que as pessoas se sentem trabalhando comigo. Então, uma boa dica é, por exemplo, você fazer uma pesquisa interna e faz algo realmente com a tua cara. Tem muita fórmula aí, tem muito modelo na internet, mas eu sugiro que você construa o teu. Pergunta aquilo que as pessoas realmente que você deseja ouvir e faz isso de uma maneira como a lisura, né? Então você faz uma pesquisa, procura não identificar as pessoas e buscar ouvir. Se você não tem aí a expertise, contrata alguém para fazer. Profissional de recursos humanos, uma consultoria de gestão, ela sabe como direcionar isso. E aí, assim, primeiro procura saber como é que essas pessoas estão. Por que é que elas estão trabalhando comigo? O que é que essas pessoas pensam? Se os valores delas são iguais aos meus? Por quê? Porque isso é extremamente importante. Você vai saber, por exemplo, o que é que motiva elas a virem trabalhar, se os valores delas são iguais aos teus, se elas pensam em um futuro. Às vezes você está contando com um cara, imaginando que ele vai assumir uma área da tua empresa e o cara tem uma visão de, por exemplo, fazer um concurso público e sair. Então é interessante você ver. Uma coisa que a gente sempre faz assim nas nossas pesquisas de satisfação interna é saber o que é que motiva, é uma pergunta-chave. O que é que motiva você a trabalhar nessa empresa? E aí geralmente a gente coloca lá o porque eu gosto, ou porque por conta do meu salário, então algumas questões. E geralmente o porquê eu gosto do que eu faço, geralmente é o que é mais usado. Então assim, o porquê eu gosto do que eu gosto aqui ou no concorrente. Então a tua empresa talvez não esteja sendo atrativa. Então, o que é que a gente sugere? Primeiro, que você comece a fazer reunião produtiva. E isso é o sonho de todo gestor. Uma reunião produtiva, ela tem uma preparação, então você precisa ter uma pauta, você precisa listar, isso não precisa ser também tão grande, né? Mas faz uma pauta, verifica, por exemplo, o que é importante ser conduzido, ela tem que ter início, você tem que fazer essa condução e a gente sugere que esse início, se você já fez uma reunião antes, você comece lendo, se você faz pauta, você comece lendo a pauta, né? Aliás, a ata. Se você não faz ata, que é um negócio que está um pouco meio em desuso, mas eu não faço ata, mas eu faço um plano de ação. Então, se você já tem um costume de fazer reunião, começa a finalizar ela com um plano de ação. Ou seja, você deixa todo mundo amarrado e a primeira coisa que você vai fazer na próxima reunião é ler esse plano de ação. Porque para ver o que é que andou, o que é que não andou, qual é a estratégia que andou que precisa ser reajustada, enfim. Então, vamos lá, eu fiz o preparativo, então eu sei a pauta, eu sei o tempo de início,
quem é que vai tratar o quê, prepara o povo para também dividir a responsabilidade dessa reunião. Então envolve outras pessoas. Se é uma reunião mais motivacional, descontraída, pede para alguém trazer uma mensagem, que não precisa ser nada muito elaborado, não precisa ser um poema, mas aí você analisa o tempo que você tem. Se você pode trazer, por exemplo, um versículo bíblico ou uma frase motivacional, enfim, você usa a criatividade, delega isso para alguém, amarra lá no plano de ação e faz com que a pessoa também participe. Na condução desses temas, né, desses assuntos, você vai colocar, se é por exemplo, uma questão onde você precisa ouvir, e aí eu sugiro que você sempre busque ouvir, né? Muitas vezes eles estão lá diretamente com os nossos clientes e eles sabem muito mais que você, porque ele tem a percepção do dia a dia. Então, busca ouvir. O que é que você acha? Faz uma pergunta aberta. Para quê? Para que a pessoa possa falar. Se o cara é um pouco mais tímido, vai ajudando, vai ficando perto. Se você percebeu que se alongou, o outro lá se alongou na resposta, vai ficando mais perto, assim, até para fazer com que ele perceba que o tempo dele está um pouco estourado. Respeite o tempo da reunião, né? Às vezes reuniões longas demais você desmotiva as pessoas. Lógico, eu não estou falando, por exemplo, de planejamento estratégico, de situação orçamentária, eu estou falando isso. Estou falando de uma reunião normal de um dia a dia. E, assim, que essa reunião realmente ela tem um propósito, né? Faça sentido. Então, ter propósito e faça sentido é que ela saia com um plano de ação. O plano de ação, eu vou amarrar o que eu tenho que fazer, como é que vai fazer, quem é que vai fazer, se tem algum custo ou não e quando entrega. Por exemplo, ficou afirmado lá na reunião que o Ricardo ele vai trazer a análise financeira da empresa. Então, o que é que ele vai fazer? Apresentar a análise financeira. O quê? Como é que ele vai fazer? Ele vai trazer a apresentação de todos os números de faturamento e apresentar para o conselho diretivo ou para a equipe que compõe o departamento financeiro e diretoria. Quando é que ele tem que entregar? Ele vai entregar dia 5 de maio. E existe algum custo para isso? Se existir, você menciona lá o custo. E assim, e por que ele vai fazer isso? Você tem que fazer isso porque todo o ser humano, ele automaticamente, se ele não tem um cronograma, se ele não tem algo que amarre essas ideias, acaba que ele ficando relaxado. Então a ideia é assim, faz a tua reunião, procura ouvir mais, e aí uma boa dica, principalmente se você é um empresário que montou a tua empresa e a empresa foi e evoluiu. Respeita o organograma. O que é que eu estou querendo dizer? Você precisa se comunicar sim com a tua equipe. Você precisa fazer reunião. Essa reunião tem que ser produtiva, ela tem que ser preparada, ela tem que começar no horário, ela tem que ter pauta, ela tem que ser lida, o plano de ação, a ata a antiga. Você tem que dar a oportunidade às pessoas, você tem que fazer com que as pessoas falem, embora que e desenvolva esses mais tímidos, controle os que falam um pouco mais e no final você amarra no novo plano de ação. Mas você precisa também dar ouvido à base. O que é que eu estou querendo dizer? Às vezes você é um diretor e, por exemplo, passa. E alguém da base que começou um negócio contigo e está lá há muito tempo e já tem uma intimidade, ele vai e te procura. Isso é um exemplo que acontece muito. O que é que você tem que fazer? Primeira coisa é ouvir o que ele tem para dizer e perguntar a ele, a primeira pergunta que você vai fazer após essa informação é perguntar se ele falou com o chefe dele. Lá no organograma, você está bem aqui, aqui é o teu gerente e aqui está ele. Ele fez isso. O funcionário foi e pulou o gerente. Primeira coisa que você vai fazer, você vai perguntar a ele, olha, você falou com o teu gerente a respeito? Se ele disser, falei, aí você convoca uma reunião com os dois. Se ele disser não, então o que você vai fazer? Faz o seguinte, informa para ele fala para ele que eu estou sabendo e que eu espero uma informação dele até o final do dia.
e aí você analisa o tamanho do problema, a gravidade. Muitas e muitas vezes os funcionários fazem isso para ganhar um ponto, ou não tem ainda noção da questão da própria estrutura organizacional. Mas o que eu te digo assim, respeita o organograma, faz com que todo mundo realmente participe dessas decisões. Se você começar a tomar decisão e não respeitar e pular também, descer para a base e começar a resolver problemas, você vai se estressar, vai acumular e aí talvez você nem precise mais nem de gestor. Então, comunica, dá feedback. Vamos lá, aconteceu uma situação e na reunião, na condução da reunião, você pediu a opinião de alguém. Nesse pedido de opinião, a ideia não era bem aquela que você ou a pessoa não entendeu e contribuiu. Você vai dizer assim, que legal, bacana a tua observação, Francisco. Mas o que é que você acha de ser desse jeito? Quando a gente faz isso, a gente prestigia, a gente escuta o funcionário que contribuiu, que muitas vezes até pensou e entendeu errado, e aí a gente dá ouvido a ele e também traz a questão dos nossos valores, né? Então, se o que ele pensou não foi bem entendido, você dá uma situada nele com essa fala amistosa. Então, assim, eu sugiro que você comece a realmente dizer assim, olha que bacana, maravilha essa sua observação. E na reuniões onde, por exemplo, você vai conduzir equipes e essas equipes, alguém se destacou, você vai chegar e dizer assim, olha, eu quero aqui desde já agradecer pelo trabalho do seu José aqui, o seu José que fez, desenvolveu uma maneira, enfim, que bateu a meta. Então você prestigia que você vai estar ganhando a tua equipe. Reunião produtiva, desafio de todo mundo. Precisa organizar para crescer. Valeu, um grande abraço.